Seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um espaço em que nós comentamos as notícias, aquelas que estão chamando mais atenção, do ponto de vista bíblico, procurando tirar lições. A palavra de Deus nos ensina que a sabedoria está aí, descoberta, digamos, acessível. E o sábio é aquele que aprende com os seus próprios erros, mas também com os erros dos outros e com aquilo que está à nossa volta. Todos nós fomos surpreendidos com imagens que nos vieram dos Estados Unidos e que realmente pareciam mais imagens de uma realidade africana, não querendo falar mal de África, mas infelizmente é aquilo que vemos muitas vezes. O que acontece em países do terceiro mundo, quando há eleições, é que normalmente as eleições são contestadas. Aqueles que perdem dizem que houve fraude. Há então muita discussão, há manifestações, há violência e por vezes há um tentar impor da posição de um lado. Isto é algo que já nos acostumou em países do terceiro mundo. E já vimos estas imagens muitas vezes, mas não estávamos à espera de vê-las acontecendo naquilo que é um país considerado o baluarte da democracia. E fomos surpreendidos com as imagens de violência no Capitólio, com o entrar de uma grande multidão enraivecida naquilo que são o prédio, enfim, que representa a democracia. É claro que lembramos que este prédio também representa a corrupção, que há muita coisa feita ali que tem a ver com lobbies e com interesses e com dinheiros, mas seja como for, é algo surpreendente que nos marcou. Mais do que surpreendente e lamentável, trágico, porque houve perda de vidas, houve pessoas que foram mortas, entre eles manifestantes que estavam a manifestar-se de acordo com o seu direito, mas infelizmente foram apanhados naquilo que foi o fogo cruzado. Esta eleição americana vai ficar certamente marcada na história. Nós a encontramos essencialmente como uma eleição que foi marcada pela fraude e ela não vai ser possível escapar. É claro, a informação que nós temos ouvido, por exemplo, em Portugal e normalmente na Europa, é de que não há absolutamente provas nenhumas de que tenha havido fraude. Não é bem assim. Basta nós ouvirmos um bocadinho outras fontes informativas para perceber que houve fraude significativa, houve fraude em grande escala. Por exemplo, houve milhares, não foram poucos, foram milhares de votos que foram aceitos e foram contabilizados por pessoas mortas. Foram feitas charges e brincadeiras que os zombies, não é? Os Walking Dead também votaram nestas eleições e realmente votaram. Milhares de pessoas mortas cujo voto foi contabilizado. Houve centenas e milhares de votos, de boletins, que, afinal de contas, estavam duvidosos, no mínimo. Houve cenas filmadas de pessoas que esperaram as portas fecharem para irem buscar boletins que estavam escondidos aqui, ali ou colar. As imagens foram claras, elas circularam inclusive na internet. Houve muitos votos que foram feitos pelo correio, milhares e milhares de votos. E sabem o que é que se passa com os votos pelo correio nos Estados Unidos? Você não precisa mostrar nenhuma identidade. Você simplesmente chega e deposita o seu voto. Mas espera aí, mas quem foi que votou aqui? Não, fui eu. E você pode apresentar este voto uma vez, 2, 3, 4, 5 em correios diferentes, porque não tem que apresentar a sua identidade. E milhares de votos foram feitos desta maneira. Nós ouvimos e foram prestados diante de tribunais em julgamento centenas de testemunhas a falar sobre situações de fraude. E então porquê que tudo isto não foi aceito? E a verdade é que no fim a eleição acabou por ser reconhecida e inclusive há uma parte da mídia que diz que não há prova nenhuma. Se estas coisas estão aí, nós não estamos a inventar. É uma questão de você procurar esta informação, ela está disponível ao público. Pode-se responder com uma palavra simples: precedente. Se esta eleição de alguma maneira fosse travada em termos de fraude, isto era um precedente que a partir daqui ia marcar todas as próximas eleições americanas. E simplesmente aquilo que as autoridades entenderam é: nós não podemos aceitar isto, nós não podemos entrar neste caminho. Independentemente daquilo que aconteceu, mesmo que haja provas de que tenha havido muitas fraudes, entenderam estas autoridades que não havia quantidade suficiente para mudar os resultados e que era preciso reconhecer a vitória daquele que ganhou. Se nós quisermos estar abertos a toda a informação, nós teremos que reconhecer que a vitória do candidato que vai tomar posse é uma vitória, no fundo, manchada. Porque mesmo que possamos chegar à conclusão de que, eventualmente, o número de votos fraudulentos não era suficiente para mudar, a verdade é que a eleição foi muito apertada. Olhemos, por exemplo, para estes dois últimos casos dos senadores na Geórgia. A diferença entre os dois foi de 0,6%, ou seja, nem 1% dos votos. Os democratas não podem simplesmente dizer: nós ganhamos as eleições. Eles ganharam aquilo que se costuma dizer à rasquinha. Eles não podem aceitar e dizer: nós temos carta branca para governar, porque na verdade o país está claramente dividido. É 50-50, não, é 50,5
para 49,5%. Ou seja, não chega a haver uma pessoa de diferença. É metade de uma pessoa de diferença entre os que ganharam e os que perderam. Mais do que dividido, o país está polarizado. Há extremos. E as pessoas de um lado simplesmente não querem dialogar com as do outro lado, e aí é que está o problema maior. A manifestação que aconteceu em Washington, ela aconteceu de pleno direito. As pessoas têm direito de se manifestar. Note bem, não havia meia dúzia de pessoas a manifestar-se. Não sei se viu as imagens, mas eram dezenas e dezenas de milhares de pessoas a se manifestar. Ou seja, há muita gente nos Estados Unidos que acredita que a eleição foi fraudulenta e que os resultados não são verdadeiros e que isto realmente não devia estar a acontecer da maneira que está. Eles têm o direito, numa democracia, de se manifestar. A partir do momento em que recorreram à violência, perderam esse direito. E esta é que é uma questão que também é importante no que diz respeito à mídia. A violência tem sido usada pelos dois lados há muito tempo. Desde que Donald Trump ganhou as eleições, que houve manifestações violentas por parte do outro lado. Tem havido cidades americanas governadas pelo Partido Democrático que nos últimos meses têm tido violência sistemática com barricadas feitas das ruas e zonas onde os polícias não podem entrar. Isto tem sido dramático e está há meses a decorrer. E as notícias que nós vemos nos nossos jornais não falam sobre o assunto. Porquê? Porque não interessa. Porque aquele lado, teoricamente, é o que está politicamente alinhado com os governos de alguma parte da Europa, então não interessa falar. Violência é violência. Ela está errada em qualquer lado. Seja usada pelos democratas, seja usada pelos republicanos. Estes indivíduos tinham direito de usar aquilo que era a sua manifestação. Não podiam fazer da maneira que fizeram. Nós podemos tirar pelo menos, e certamente são muitas, mas pelo menos duas lições eu queria chamar a atenção aqui e elas são muito importantes para cada um de nós. E a primeira delas é o poder da palavra. Eu acredito, claro, isto aqui é apenas sentimento meu. Eu acredito que Donald Trump não desejaria que a violência que aconteceu tivesse acontecido. Eu acho que em são juízo, apesar de que muita gente acha que ele é louco, em são juízo ele saberia que este tipo de violência que aconteceu acabava por tirar muitas condições dele. A verdade é que ele agora ficou numa situação extremamente delicada. E se teria condições para ainda pensar num futuro político, é possível que isto que aconteceu tenha acabado com o seu futuro político. Porque este tipo de violência não tem justificativa em lugar nenhum. Ninguém pode justificar isto. E mesmo os seus aliados estão a abandoná-lo. Mas foi o poder da palavra. Talvez ele não quisesse levar estas pessoas até este extremo, mas a verdade é que ele incitou, ele usou a sua palavra de forma negativa e errada e através do incitamento a esta situação chegou a um ponto em que um grupo de pessoas partiu para a violência quando não podia fazê-lo. Nós precisamos perceber o poder das nossas palavras. A Bíblia diz que pela palavra nós podemos criar a paz e podemos criar a guerra. Este pequeno instrumento que nós temos, que é a língua, enfim, pode nos virar para um lado ou para o outro. É como o leme de um navio que pode nos levar para um lado e para o outro. Infelizmente, tantas vezes, usamos o poder da língua para ferir, para magoar, para entristecer, para prejudicar, para caluniar, para mentir. Também podemos usar a língua para abençoar, para elogiar, para animar, para estimular, para dar sabedoria, para aconselhar, para trazer a bênção. O poder da palavra é extraordinário. Foi usado de forma infeliz. A segunda grande lição que nós aprendemos é que nós, de fato, somos livres para nos manifestar. E nós temos, a autoridade para dizer qual é a nossa posição. Nós podemos e nós devemos nos levantar e dizer, bem, não é bem assim, não concordo com isto, é preciso também olhar para este lado. A partir do momento em que nós utilizamos a violência, nós perdemos esta autoridade. A pessoa que pode ter toda a certeza, mas no momento em que perde a paciência e o controle, perde também o valor e a autoridade nesta situação. Estas pessoas poderiam estar certas em reclamar diante das fraudes que conhecem. Elas perderam a autoridade de poder continuar a reclamar a partir do momento em que partiram para a violência. E isto é uma lição que nós devemos tirar para todos nós, porque todos vivemos em conflitos, infelizmente. E quando estamos em conflitos com alguém, nós temos o nosso direito, mas precisamos saber usá-lo de forma correta. Que diante destas situações, em vez de apenas nós olharmos com horror e dizemos que coisa pavorosa, ou fazemos algum tipo de crítica, tiramos a lição para nós também. Cuidado com aquilo que falamos. Atenção à utilização dos nossos direitos. Que as nossas palavras e a utilização da nossa liberdade possa ser feita de forma a abençoar o ambiente em que nós estamos.
a caminhar no sentido de soluções e não a criar mais conflitos. Que Deus nos dê sabedoria.